Olá, seja muito bem-vindo ao Privacy Leaders, o podcast da Privacy Tools para quem está à frente do mercado de privacidade, tecnologia e governança. Hoje estou aqui com a Rafaela Rodrigues, executiva com mais de 18 anos de experiência em riscos estratégicos, auditoria, governança e finanças, com atuação direta junto a C-Levels e conselhos de administração. A Rafaela tem uma visão muito interessante sobre como riscos, tecnologia e cultura organizacional se conectam e como isso impacta diretamente privacidade e governança. Atua em iniciativas ligadas a ESG, cibersegurança e resiliência corporativa e é uma das parceiras próximas do nosso ecossistema da Privacy Tools. Rafa, seja muito bem-vindo ao Privacy Leaders. Muito obrigada, lisonjeada a ti pelo convite, da Alice, da Aline, de todos vocês da Privacy. É uma honra estar sentada aqui com vocês. Muito bem, e hoje nós estamos com a companhia num terceiro elemento, que é o nosso chimarrão. É verdade. Essa conversa junto com a Rafa teria que ter essa companhia. Muito bem, começando a nossa conversa, Rafa, a tua trajetória ela conecta risco, governança, tecnologia, desenvolvimento humano, o que não é tão comum, não se vê isso de maneira tão comum dentro das empresas. Como é que foi teu caminho para chegar nessa visão integrada entre gestão de riscos dentro das empresas? Ela não é nada linear, e se tu pegares o meu momento atual, eu tô lá com Café com Bytes, fazendo comunicação e levando gestão de riscos e gestão empresarial. Então, é muito inusitada, para não dizer assim, interessante a minha carreira. E ela começou como auditoria. Eu tinha recém voltado dos Estados Unidos, a minha primeira graduação eu fiz lá fora. Teve um belo dia que eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, tomei a decisão de estudar lá fora. Ele, como tu vai fazer isso? Não sei, mas eu vou dar um jeito. E aí fui para os Estados Unidos, fiz minha primeira graduação e quando eu volto, não tinha naquela época grana para fazer a tradução juramentada do diploma, então tive que estudar de novo e aí foi aí que me tornei filha da PUC. Para quem é da PUC sabe como a gente tem essa expressão de falar filha da PUC. Fui para PUC, fui fazer administração e aí conversando com um professor, ele disse assim, guria, por que tu não... Obrigada. Ó, esse é especial, hein? É isso. E ele me disse assim, guria, por que tu não aproveita do teu inglês, que tá recém, e isso há 18 anos atrás, não era como é hoje, que todos falamos e a gente tá falando se vai fazer mandarim ou não. E por que tu não começa numa Big Four? A PwC tá com chamadas para trainee. O que é Big Four? O que é PwC? Não sabia nada desse mundo. Ele, bom, tá aqui um convite que eu recebi, vai lá e se inscreve. E essa é uma fase muito importante na minha carreira, porque eu tava triste com o momento que eu tava vivendo profissional e tal, muito perdida como jovem, há 18 anos atrás, quando volto dos Estados Unidos. E aí eu deixei pro último dia de inscrição. E eu me lembro que era um domingo, as inscrições se encerravam às 23h59, sei lá, era 22 e alguma coisa, eu taco ali pau ali pra fazer a inscrição, passei, fui passando. E aí me tornei trainee da PwC, então ingresso, toda a minha carreira começa como trainee de auditoria externa. Então, esse mundo de compliance, regulatório, toda essa parte, esse arcabouço de preparar as organizações para vir a ser auditadas ou para estar resilientes, começou com aquela jovem garota que tinha um sonho, não sabia muito bem quais sonhos ainda, mas tinha um sonho de chegar em algum lugar com conhecimento. E aí, a partir daí, a gente tinha que ir a clientes, né, auditar os nossos clientes. E eu tive a grande sorte, e eu não tô sendo irônica aqui, de pegar os clientes mais difíceis. Literalmente. E talvez essa tenha sido uma das grandes sacadas da minha carreira, porque eu sempre os vi como uma oportunidade. Então, enquanto tava todo mundo saía da semana na sexta, o sextou, eu tava lá sábado de manhã, domingo de manhã, era de domingo a domingo, auditando os mais difíceis clientes. E eu via como uma oportunidade, porque isso me trouxe uma experiência de diversos nichos. Então, indústria, quando a gente olha para minha carreira, eu como especialista hoje, tendo uma empresa de consultoria, eu tô focada em indústria de manufatura e varejo. Esses são os meus dois grandes nichos e transversal a isso, empresas de viés de família empresária. E esse pinga-pinga de cliente robusto me trouxe muita experiência do que fazer e do que não fazer, mas mais ainda de como os negócios funcionam. Então, como o varejo funciona, como a manufatura funciona. E eu
desde criança, sou uma falante ambulante, assim. E aí, um dos feedbacks que eu recebia muito naquela época, Rafa, tu pra auditor externo, tu fala demais, guria. Tu tem que ser mais séria. Não tinha esse modal que temos hoje, né? De tu ser mais tranquilo ou de ser mais quem tu é. Tu tinha todo um roupante, eu tinha que usar terno, tu tinha todo um rito. E eu sempre fui falante, assim, sempre fui essa coisa diferentona. E aí, uma vez eu tomei um feedback, Rafa, tu mal chegou aqui no cliente, tu já só conhece o CEO, cara. Como é que tu faz essas coisas? Eu digo, cara, não sei, eu precisava de uma informação. Falaram que era o senhor que tinha, eu fui bater na porta dele. Então, foi indo assim, sabe, Diego? Não tem... Eu acredito que não há uma receita de bolo. Mas depois eu fui convidada para sair da PwC e trabalhar num cliente que eu auditava como controller. Aí eu me mudo de cidade... com a cara e com a coragem, tinha recém tirado carteira, não, tinha recém comprado um carro, e aí ia começar a viajar em estrada, meu pai ficou maluco, sabe? Fez uma primeira viagem comigo para ver se eu ia me adaptar na estrada, enfim. Essa minha carreira, eu diria que ela é marcada por curiosidade e coragem. Se eu fosse resumir esses 18 anos e meio de carreira, essas seriam as duas palavras, assim, coragem e curiosidade. Muito bem, Rafa. Acho interessante a tua jornada e tu como profissional, tu de um lado agrega uma parte puramente analítica que é o perfil do compliance, da governança, e por natureza tu tem um perfil mais expansivo, que não necessariamente intuitivamente se conectam, mas que na prática fazem, e a gente percebe isso de toda a tua atuação e quem te acompanha, fazem tu evoluir muito e poder fazer diferença nas empresas e nas parcerias que tu desenvolve. Isso é muito legal. E na tua prática, na tua percepção, Rafa, em que momento que temas como privacidade, segurança, compliance deixaram de ser assuntos puramente operacionais e passaram a ser vistos como temas estratégicos dentro das empresas? Eu, refletindo sobre a temática de privacidade e governança como um todo, eu me lembrei quando eu cheguei como trainee. Nós ficávamos, para tu ser aprovada no processo, nesse processo que eu fiz, foram 3 meses de treinamento. E juro pra ti, Diego, assim, na primeira semana, nós ficamos focados 40 horas em como guardar as informações do cliente, quais condutas não ter acerca... Porque antes, né, há 18 anos atrás, nós mexíamos com papel, eu tirava xerox, hoje a gente não fala mais disso. Então tinha toda uma guarda responsiva acerca dos documentos do cliente, o que fazer com essas informações. Nós cruzávamos muito DF, então quando a gente tinha as versões, como é que a gente destruía aquelas informações de forma necessária. Então a jornada de privacidade e segurança dos dados, de uma forma muito ampla, ela chegou para mim muito cedo na minha carreira. Por quê? Se essa folha que tu tens aqui em cima da mesa, ela guarda informações sensíveis, a gente precisa pensar no descarte dessa informação. Ou se tu vais ao toalete, que era uma coisa que as Big Four e a PwC, como eu ingressei na PwC na ocasião, tinha muito. Se tu vais ao toalete, tu tranca o teu notebook. Se tu tens papéis, tu tens que colocar numa gaveta chaveada. Então, essa cultura de... Essa informação, como eu a guardo, como eu a protejo, veio comigo desde muito cedo. E é muito interessante que muitas das pessoas que não estão desse lado da mesa de consultoria ou de prover conhecimento, não têm essa mesma visão. Então sai da sala ou vai para uma reunião e deixa exposta ali informações, ou às vezes o notebook, por vezes eu tô na estrada, tu sabes, tu vive essa rotina também. A pessoa se levanta do notebook, vai buscar um café e a tela ali tá aberta. E ela não consegue pensar que pode ter um investidor ou ter uma informação, ou um insider ali. E eu saiu na mídia não muito tempo atrás, uma grande instituição do varejo teve as ações com uma queda bastante acentuada porque um funcionário que trabalhava na área de controladoria postou uma foto no dia do trabalho, alguma coisa assim com os filhos, e atrás do computador, tu imagina, eu tô aqui tirando uma selfie, atrás de mim tá o Note. E ele tinha uma tela grande e atrás tinham informações de um release que ia ser divulgado ao mercado. E aí um insider viu, e aí começou a ver as informações, e aí, pum, caos. Pronto pro caos. As ações da empresa começaram a cair. Então, eu gostaria muito que todo o treinamento que eu tive acerca da robustez da guarda de informações de
documentos confidenciais, enfim, também pudesse ser repassado aos demais com quem a gente trabalha, com quem a gente convive, porque governança de dados e privacidade de dados como um todo, ela parte de uma questão que para mim é essencial, é cultura. E cultura não é o que tu colocas num quadro que fica na parede. Cultura é o que tu fazes todos os dias, como o nosso ato aqui de chimarrear e por vezes fazemos como primeira coisa do nosso dia. Muito obrigada. Então, a cultura de proteger os dados e com essa proteção gerar confiança no mercado é uma coisa que tem que ser trabalhada 24/7. Cultura é interessante quando a gente fala corporativamente, que cultura é aquilo que as pessoas fazem quando não está o superior, né? Eu sou da área comercial, então eu busco muito perceber o que o time faz quando eu não estou. Aqui eu consigo identificar se a cultura que a gente está desenvolvendo, ela tá indo para o caminho certo ou não. E é um grande desafio criar cultura, mas ao mesmo tempo, quando cria a cultura, ela se retroalimenta, ela tende a ter um movimento bastante positivo. E nesse sentido, Rafa, tu tem, ao longo desses anos, acompanhado inúmeras empresas em projetos de governança, riscos e compliance. O que tu percebe, quanto percebe a importância de ferramentas tecnológicas para elevar o padrão, o nível desses processos, desses projetos? Diego, eu vou te responder bastante objetivamente, mas eu também me permito, se assim tu me permitires, dar um passo para trás e dar um contexto. Não existe hoje proteção de dados e privacidade sem tecnologia. E por quê? Por vezes, muitos clientes fizeram a adoção à LGPD achando que era estanque. Então, é mais uma lei que eu tenho que estar em compliance, vou preencher um checklist e deu. Só que a LGPD ou a temática de privacidade de dados não é algo que tu faz estanque e vai parar de fazer. É algo que tu tens que fazer rotineiramente, todo santo dia, por conta da exposição que tu tens, por conta de todo o ecossistema que tu tá envolto. Então não tem como fazer isso rotineiramente sem tecnologia. E a tecnologia, ela vem suportar e vem apoiar que tu faças isso de uma forma gerenciada, controlada. Por quê? Na minha visão, um grande ponto que também fez com que as adoções de LGPD não fossem muito bem sucedidas e os nossos clientes, e tu também na Privacy deve observar isso, o cliente está sempre correndo atrás do rabo ali, é porque ele fez para uma área e achou que o jurídico ou o DPO fosse responsável por levar a temática para a empresa inteira. Quando, na verdade, um projeto como esse de adequação, não só de privacidade como outros, ele requer que a cultura dessa adequação seja reverberada por todas as instâncias da empresa. Rafa, que isso? O que tu tá falando? Somos uma empresa, ou as empresas são feitas de um ecossistema. Que ecossistema? Diversos departamentos. Para que ela esteja funcional, operante e pensando na continuidade, ela precisa que todos os departamentos estejam atuantes. Só que vamos pensar o seguinte: o Diego é o responsável do comercial, departamento comercial. A Rafa da controladoria. A Alice de finanças. Perceba que, de alguma forma, o teu objetivo como Diego e como empresa é um, o meu é outro, o da Alice é outro. Se cada um está pensando em conquistar o seu objetivo, como é que ficam os programas transversais? Aqueles que reverberam cross esses departamentos. E é aí que as instituições pecam, porque eles não pensam nesse alinhamento cross. Então, um projeto de privacidade, por exemplo, para ele reverberar e ter fluidez com tecnologia, as empresas precisam chamar, pessoal, olha só, a gente vai se adequar à LGPD, ou a gente vai fazer a manutenção do que a gente fez lá da adequação. Reúne as pessoas que são responsáveis por levar a cultura da empresa. Coloca elas no game, mostra para elas qual é o papel dela dentro daquele contexto. Senão vai virar assunto do DPO, senão vai virar assunto do jurídico. E não existe projeto ou cultura de mudança que consiga sobreviver quando tem um só dono. Dorinha só não faz verão, né? Exatamente. Então, assim, e a tecnologia, fazendo gancho com o que tu me perguntastes, ela vai suportar esse processo. Mas eu costumo dizer, shit in, shit out. Se tu não consegue abastecer ou fazer com que teu sistema seja imputado de informações fidedignas, o que tu vai medir, vai monitorar lá na ponta também não vai dar bom.
Então é muito importante, de novo, o papel das pessoas nesse processo, porque aquilo que tu vai monitorar, que é o que a Privacy faz muito bem com a ferramenta dela, vai te dar maior controle e exatidão. Mas se tu movimentar todo o teu time lá antes. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que privacidade não é um projeto com começo, meio e fim, né? Começo, meio e meio. Ele é começo, meio e vida. Essa eu aprendi nova. Eu dizia começo, meio e meio. Agora começo, meio e meio é bom também, mas começo, meio e vida. E para manter essa vida atualizada e acontecendo, o que a gente percebe no mercado de fato é que a tecnologia já não é mais um e se, né? É necessário. A gente percebe muitas empresas no mercado, falando em privacidade, que fizeram uma consultoria lá em 2020, 2021, no alvorecer da privacidade, e nunca mais tocaram no assunto. Quando a gente ia conversar com elas hoje, elas dizem, não, estou em adequação em privacidade. A gente precisa levar esse entendimento que não, você esteve em algum momento provavelmente em adequação, mas esse programa precisa se atualizar. E quando tu me permitas, Diego, claro. Quando tu falas de atualização, essa é uma informação que eu trago brand new, assim, vindo da RSA e agora que eu também vi presente aqui no South Summit. Nós, como profissionais de tecnologia e de sapiência, né, para prover para os nossos clientes, a gente falava muito de preparar os nossos clientes para as tendências. Então, quais são as tendências que tu vai ter que te antecipar e se preparar? Agora, o que está sendo posto na RSA, e que, de novo, falo, também vi aqui no South Summit, não é mais preparar as nossas empresas, as nossas instituições para as tendências, e sim para as convergências. E veja o quanto isso é interessante. Quando a gente fala de sair de tendência e ir para convergência, a gente está falando o seguinte, que eu não vou abandonar o rito que antes eu tinha, e sim eu vou pegar o modal ou a tendência que eu estava seguindo e vou aglutinar com outras questões que estão vindo. Por que eu digo isso, quis trazer essa temática? A gente tem falado muito sobre IA, a gente tem falado muito sobre as preocupações acerca de segurança da informação e de dados dentro da IA, ou como usar IA sem fazer com que os teus dados estejam vulneráveis. Então, como a gente surfa essa onda, traz confiança para a nossa empresa e para os stakeholders, mas faz com que tudo isso esteja convergindo de modo a tu ser acelerado, fazer para o teu cliente uma aceleração, mas tu não perder o que eu falo muito lá no meu podcast, o essencial, que é o que não muda quando tudo está mudando. A tua relação de confiança, a tua relação de credibilidade, a tua relação de legado. Então eu gostaria muito que a tecnologia, o que vocês propiciam, tivesse para cada um dos nossos clientes esse olhar de convergência. Esse olhar de, eu coloquei tecnologia e está feito. Não. Tem que monitorar, tem que revisitar, porque possivelmente o que tu fizeste tapava uma dor, tapava uma necessidade. Agora, com todas as convergências que estão acontecendo, climáticas, políticas, geopolíticas, conflitos de guerra, será que o que tu colocastes dentro, suportado por uma tecnologia, está reverberando em todos os pontos de risco da tua organização? Esse é um grande ponto. Isso é maravilhoso, Rafa, porque eu gostei muito da frase, o que muda... O que não muda quando tudo muda. E no mundo onde tudo está mudando e mudando tão rápido, é preciso voltar algumas vezes para o essencial. O que é o essencial? Onde focar? O que eu preciso focar no meu negócio que fazia sentido há 10 anos, há 20 anos e fará sentido daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. E aí tu deste um exemplo muito bom que é a confiança com os stakeholders, a confiança dos teus clientes, o nível de excelência que tu procura conferir para a tua operação, para o teu negócio. E levando isso, tu passa a ter um nível de governança mais adequado. E falando em governança, na tua experiência estruturando projetos de GRC, quais são os erros mais comuns que tu tem percebido nas empresas? Que erros elas acabam incorrendo aí quando vão estruturar um projeto de GRC? É não entender que GRC é uma ferramenta de gestão, Diego. Isso tem sido assim, eu estou num projeto muito grande, num modal logístico em São Paulo, e eu vejo isso claramente, inclusive no conselho. GRC, para quem está de casa nos assistindo e não conhece essas 3 letrinhas, é governança, riscos e compliance. E dentro de GRC existe todo um arcabouço, regulatório ou não, e essa dosagem vai depender do teu momento de maturidade de governança.
Mas o que muitos esquecem, independente de se está num estágio inicial, mediano ou já muito maduro, é que ela é uma ferramenta. E se é uma ferramenta, ela está para nos auxiliar, nos propiciar, sair do caminho A e chegar ao caminho B. E aí eu volto a costurar o que falávamos antes. Qual é o meu propósito como organização? O que eu quero ser imbatível ou extraordinário, como a gente fala lá na Fundação Dom Cabral? É ali que eu vou usar a ferramenta de GRC para fazer isso possível. Então vamos pegar, por exemplo, uma empresa que atua com locação de veículos, em que ela é imbatível em oferecer um veículo para o usuário, para o cliente, mas também toda a logística de monitoramento, de como tu fazer um check-in mais rápido, check-out, etc. O que é o core dela? É propiciar para o Diego que quando ele chega de uma viagem no aeroporto, ele consiga retirar o carro com muita facilidade, devolver com mais facilidade ainda, e que ele não tenha nenhuma intercorrência. Então, o GRC vai fazer com que ele tem essa experiência. Então, ele vai ter procedimentos de controle para fins de retirada de check-in. Ele vai colocar um arcabouço bastante robusto para o check-out, para propiciar a empresa que tu não danificou o veículo, tu tá entregando o veículo nas condições adequadas. Então, perceba que quando a gente olha aonde é que eu quero ser imbatível, aonde que eu quero mostrar para o meu cliente que eu sou imbatível, as ferramentas de GRC, elas vão fazendo o quê? O improvement dessa organização. GRC está muito distante daquela coisa. Lá vem aquela coisa para inglês ver, lá vem aquele arcabouço para ficar dentro de uma gaveta, lá vem controles, lá vem processos e relatórios. Não. GRC, em síntese, é uma ferramenta de empoderamento de processos, de gestão. É a ferramenta que tu vai dar para o teu C-level, que tu vai dar para tua diretoria e que tu vai cascatear para toda a tua organização, que os processos falem por eles. Porque hoje, qual é a maior dificuldade de um gestor? Quando tu olha o World Economic Forum, a gente tem 2 grandes riscos que estão sempre na dianteira: cibersegurança e talentos. Então, tu falastes que tu fica monitorando a cultura do teu departamento comercial dentro da Privacy. E se o Diego tem um disease e precisa ficar uma semana fora, como é que a área comercial da Privacy toca? Teu maior sonho, e tu estás trabalhando para isso e eu acompanho, é que quando tu não estás, o teu time toca frouxo. Mas será que em todas as empresas são assim? Pelo que eu vejo, não. Quando o gestor ou o executivo sai, a coisa desmorona. Então, quando eu trago novamente que GRC é uma ferramenta, ela é uma ferramenta, inclusive, que empodera o gestor. Porque quando ele está ausente, o processo roda frouxo, porque todo mundo sabe o que fazer. E quando todo mundo sabe o que fazer, não tem materialização de riscos, porque tu sabe as condutas que tu tem que ter, tu sabes as alçadas que tu tens que ter, tu sabes quando algo vem diferente daquilo que tu tem trabalhado dentro de casa, tu tem que levantar a mão e ligar pro Diego, tu não expõe a tua empresa a riscos desnecessários de dados e assim por diante. Tu sabes que a tua credencial de segurança, tua senha é algo como se fosse o bem mais precioso que tu tens. Então, a partir do momento que todo esse cascateamento é feito, as coisas começam a ter um outro tom dentro da organização. É uma visão poética, mas é que eu sou apaixonada por GRC. E eu achei assim, no que você quer ser imbatível. É uma frase para quem está na cúpula, C-levels, poder acordar e dormir pensando nisso, no que a gente realmente quer ser imbatíveis. E é nesse sentido, Rafa, em termos de privacidade, nós sabemos que tem empresas que são mais sensíveis ao tema, mesmo que a lei se aplique a praticamente todas as empresas, mas existe um conjunto de empresas que estão mais sensíveis ao tema. Por exemplo, empresas do setor de educação, saúde, financeiras, muito pelo volume de dados pessoais que eles tratam, grupos econômicos, multinacionais que por demanda externa precisam estar em adequação aqui no Brasil também, são empresas que estão naturalmente mais propícias a um olhar para a privacidade. Quando a gente vai pro lado do GRC, qual que tu entende que são as empresas, tipos de empresas, segmentos ou níveis de atuação que estão mais sensíveis a entrar num processo de cultura organizacional e de compliance? Eu não vou citar nicho, porque para mim GRC é apoiadora de todos os nichos, todos os setores, mas aquelas que não vão conseguir fazer bem essa jornada é aquelas que o C-level, o tone of the top, não entende isso como estratégico.
Então, aquelas empresas, e isso é muito legal tu trazeres, Diego, porque eu participei de um projeto de implementação de GRC pela primeira vez numa companhia. E eu disse exatamente isso para um executivo. Tu estás tendo a oportunidade de ouro, que é fazer a implementação pela primeira vez bem feita. Aí ele disse assim, como assim? É porque eu te contratei? Eu digo, não, porque tu estás pensando na cultura. Porque um outro cliente que a gente teve que entrar para dar um chacoalhão, o que ele fez, o tone of the top, né? Quem mandava aprender e mandava soltar. Ele entendia que era só mais uma coisa burocrática. Que era só mais um processo, que é porque a auditoria externa estava pedindo controles internos e não implementou o GRC com a cultura adequada. E aí, quando tu perde essa oportunidade, essa porta, os teus funcionários, a tua empresa como um todo vai dizer assim, ah, mas isso aí é porque o compliance pediu, ah, mas isso aí é porque fizeram um vídeo, eu tenho que assinar, porque é informação sigilosa, e assim vai. As pessoas não são cativadas a entender a importância daquilo. Então, GRC sempre vai fracassar, e cuidem bem disso, quando tu implementar ou tu monitorar sem dar a ela como ferramenta a estratégia devida. Que faça parte da estratégia de negócio, não apenas como uma necessidade regulatória e que tem que ser cumprida por alguma razão. Quando a empresa é envolvida de maneira mais ampla na necessidade de estar dentro do processo implicados e não só cumprindo demandas esporádicas, pontuais da área. E um ponto importante e que eu sou a adepta também ter esse pensamento, GRC, quando tu faz a implementação, é sim um processo custoso. Mas aí eu volto na frase que tu gostastes. O que nós queremos ser imbatíveis? E começa do planejamento estratégico. Aonde é que eu vou ser imbatível, é ali que também mora meu maior risco. Então vamos começar por ali. Um grande erro das empresas é olhar para a GRC e tentar abraçar o mundo com todo esse arcabouço. Não, por onde vamos começar? A gente tem que ter um plano de começo, meio e fim. Não do que falávamos de começo, meio e vida, ou começo, meio e meia. Da privacidade, mas da onde o nosso programa vai abarcar? Porque se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho é caminho. De igual forma como uma ferramenta de GRC. Então, olhar para o que eu tenho de talentos, o que eu tenho de tempo e o que eu tenho de investimento também vai dar o lastro da onde eu vou como mecanismo de ferramenta de gestão de GRC. Porque eu não vou conseguir abraçar tudo. E isso é um fato. Então, aonde é que os meus braços alcançarão? Esse é o grande ponto. Muito bem. E é maravilhoso. O tema, quando a gente traz esse tema para o centro do negócio e a diferença que pode fazer para a essência do negócio, ganha outras cores e se ganha a importância devida que o tema tem. E olhando, Rafa, para os próximos anos, qual o risco que tu entende que as empresas ainda não estão enxergando? Eu faço duas provocações aqui, e uma em especial é muito uma opinião particular minha. Então, coloquem aí todos os crivos e todos os apontamentos acerca de que é uma opinião pessoal minha. O primeiro é, quais são os riscos que as pessoas não estão vendo, ou as empresas não estão vendo? É exatamente o que não se está vendo. Aí tu diz, Rafa, mas como assim tu me responde uma coisa dessa? Nós temos a tendenciar a enxergar somente aquilo que a mente, o nosso cérebro, é algo extraordinário. Eu tenho estudado muito sobre isso para minha próxima resposta que eu vou te dar. E o nosso mental, a neurociência diz que a gente só tem a capacidade de enxergar aquilo que de alguma forma mapeamos. Então, qual é o risco que enfrentaremos como organizações? É aquele que a gente não está vendo. Poxa, mas se eu não estou vendo, então como é que eu vou fazer para ele estar no meu plano de riscos? Compartilhe a estratégia ou chame pessoas para te ajudar a identificar esses riscos. Sabe aquela frase, santo de casa não faz milagre? É um pouquinho disso. Então, traga para dentro da tua organização profissionais sérios que vão ver aquilo que tu não está vendo. Porque muitas vezes o elefante branco tá passando e tu não está vendo, e ele, quando se materializar, ele pode arruinar os teus 40, 50, 60 anos de companhia. E indo para minha segunda provocação, que eu fiz todo um mistério ali, de que é uma opinião muito pessoal minha. Eu sou assídua da tecnologia, falo de tecnologia, trabalho com tecnologia, mas nem tudo são flores. O advento da IA
e todas essas inteligências artificiais que têm nos propiciado diversas coisas, também tem um lado negro da história. Eu tenho visto muitos profissionais em início de carreira e profissionais maduros como nós, que têm delegado 100% das suas atividades diárias para a IA. O que eu quero dizer com isso? O nosso pensamento crítico, a forma como concebemos um racional, tem se esvaído. E eu, ao ler diversos artigos que a Fundação Dom Cabral já está falando sobre isso, a gente tem perdido espaço cognitivo. Então, na minha visão, um dos maiores riscos que eu prevejo, como uma opinião muito pessoal e acerca de tudo que eu tenho estudado, é a nossa perda de capacidade cognitiva. E aí eu faço uma alusão com quem já se machucou, quem treina e teve que fazer fisioterapia. Se tu fica com um membro mobilizado, tu não dá a ele resposta sanguínea, tu não dá a ele movimento, ele fica estático. E à medida que tu não fica dando movimento a ele, tu vai ter que fazer muito mais fisioterapia para aquele membro voltar a funcionar. E o nosso cérebro é um músculo que tem que tomar porrada, que tem que ser colocado à prova. À medida que a gente terceiriza tudo, o nosso senso crítico, o nosso ato de pensar, o nosso ato de... Puxa, como é que eu vou fazer essa apresentação? A Aline chega pra ti, Diego, precisamos fazer uma apresentação XPTO. Tu vai lá, joga um prompt na IA. Tá, mas e o teu ponto de... O que o cara vai querer ouvir? O que eu posso surpreender a Aline? Isso, nenhuma IA pode tirar de nós. E a partir do momento que a gente terceiriza isso, a gente enfraquece o nosso maior potencial, que é o que a gente tem de diferencial humano. Então... Em síntese, eu prevejo que esse vai ser um dos maiores riscos, a perda de capital intelectual cognitiva. A gente não pode virar robô, né? A gente não pode ser terceirizador daquilo que fez com que chegássemos até aqui, que é o nosso capital intelectual humano. Muito interessante. Dá um medo também, né? Dá um medo, e essa questão da IA, especificamente em relação a esse... atrofiamento da nossa capacidade cognitiva. Essa é a palavra, muito bem colocada. Eu penso assim, existe uma bifurcação em que, um lado, as pessoas vão utilizar ela como uma escala mental para tornar o processo cognitivo ainda mais desafiador e levar adiante, e tem aquelas que são puro delegadores, terceirizadores do seu pensamento. Um vai ganhando massa muscular mental, o outro vai atrofiando. Uma analogia, como eu enxergo isso, seria quando não existia carro e inventaram um carro. Talvez as pessoas na época possam ter dito que, olha, o carro vai deixar as pessoas sedentárias, porque agora elas não vão mais caminhar. E é verdade, se a pessoa só andar de carro, ela vai ficar sedentária. Por isso nós deixamos de andar de carro? Não. O carro está aqui para ser usado e é muito importante que ele seja usado. Só que se eu apenas andar de carro, de fato, eu vou ficar sedentário, eu vou colher os resultados de uma vida assim. A IA, ela é uma... Que ferramenta maravilhosa. Só que eu não posso agora virar um sedentário mental a partir dela. A gente vai ver os resultados disso nos próximos anos, começar isso se desdobrar na realidade, né? E uma curiosidade, eu venho do mercado automotivo, gosto muito do mercado automotivo, e quando o carro, para poder ser trabalhado em série, etc., foi colocado o freio, muitas pessoas têm a opinião de que o freio é para parar o veículo, mas não. O freio ele foi colocado em automotores para que tu possas ir mais longe. Então, na minha visão, a IA também é esse freio que nos possibilita ir mais longe, em mais escala. Mas se colocado da forma como perfeitamente tu colocastes, como um apoio de escala e não um delegador de sedentarismo mental. Muito bom. Falando ainda, IA e GRC e privacidade e governança e segurança, elas vão estar muito ligadas. Mas nesse sentido, se tu estivesse aconselhando um conselho de administração, qual seria a tua sugestão, a tua indicação como um primeiro foco de atuação? Seria privacidade? Seria IA, cibersegurança, governança? Ou todos? Como se começa uma conversa de uma empresa a respeito desses temas? Semana passada eu estava no Secops palestrando com o Luiz Lobo e com o Miller Augusto. E falávamos também sobre isso. E o Luiz disse o seguinte, que ele tem, nos conselhos em que ele atua, trazido cada vez mais especialistas para compor esses conselhos. Então, diretamente a tua resposta, a minha primeira
provocação aqui, ou minha primeira deixa para quem nos assiste é: coloque especialistas no seu conselho. Um especialista de dados, um especialista de privacidade, um especialista de cibersegurança. Dê robustez, traga multidisciplinaridade, porque nós não sabemos de tudo e tá tudo bem. O que ganha a Copa não é só atacante ou lateral ou goleiro, é essa complementariedade. Então, se nós queremos ser imbatíveis e ganhar a guerra dos mocinhos contra os vilões que aí estão, a gente precisa dessa complementariedade. Isto posto, o segundo passo é: aonde eu ainda tenho fragilidades que eu não estou coberto? É aquela história de fazer o básico bem feito, Diego. Eu vejo muitas pessoas querendo defender um grande budget para tecnologias que estão aí, quando a gente tem tecnologias nacionais como vocês, que fazem um papel belíssimo, só que elas nem implementaram direito todas as funcionalidades que o sistema da Privacy tem e já está pensando num próximo passo, porque o coleguinha fez. Não, tia, olha pro teu. Tu já fez muito bem feito o básico? Se tu fizeste, aí sim, vai para o próximo passo, que é qual? Não é mais se proteger para o invasor não entrar. É tudo bem se o invasor entrar, mas ele vai sair daqui sem nada. Então, o que isso quer dizer? Resiliência. O ano de 2026 e os próximos 2 anos vão ser marcados por resiliência. Então, como é que eu sou resiliente, em dados? Em proteger os meus dados. Porque se tem uma coisa que a internet trouxe, tecnologia, é muita alavancagem, é muita atração, mas esse poder também foi dado aos nossos clientes, aos clientes dos nossos clientes. E se tu infringe algo básico que para nós é: o que tu tá fazendo com os meus dados? Como é que tu me expôs? Tu perde essa reputação e tu não volta mais. Tem um dado que é o churn das empresas de instituições financeiras. Quando existe um vazamento de dado de um banco digital, esse cliente não vaza mais, não volta mais. E quando a gente fala de empresas de manufatura ou empresas mais pujantes, com uma estrutura mais formal, tu levou anos para conquistar aquele cliente. Tu levou décadas para conceber a tua marca. E aí, se tu tá exposto a um vazamento de dados, será que tu vai voltar a ter essa mesma quantidade de base de clientes? Então, o outro ponto para o conselho é: como é que nós nos tornamos resilientes? Porque a gente vai apanhar muito esse ano e o próximo ano. O mercado tá calmo, isso me assusta, sem grandes incidentes, sem grandes vazamentos, isso me assusta, porque as coisas estão acontecendo, a gente só não tá sabendo. Então, como é que a gente se protege pro que vai vir? Esse é minha grande deixa. Excelente, excelente. Vamos partir para o nosso famigerado quadro chamado Oráculo da Privacidade, com algumas pitadas de GRC. Ai, meu Deus, que medo disso. E aqui, basicamente, Rafa, a gente vai fazer algumas perguntas sobre um olhar do futuro e tu vai responder com algumas poucas palavras, tá? Ok. Começando. Onde tu acredita que ainda existe um maior desalinhamento entre tecnologia e governança dentro das empresas? Na comunicação. E aí eu posso explicar? Sem dúvida. Os profissionais da área técnica falam tecniquez e quem governa, quem dá estratégia, fala uma outra linguagem. É como se fosse mandarim em português. E eu vim para a tecnologia muito por esse liaison, né? Por esse caminho do meio. Então, enquanto nós não falarmos uma língua comum aos dois lados, a gente vai continuar falhando em erros simples. Então, comunicação. Invistam em comunicação. Quem já está no board, quem é C-level, invista na comunicação de ser acessível para quem só fala tecniquez. E quem é técnico, invista na sua comunicação para ser lido, observado e entendido por quem está aqui no conselho. Boa parte dos problemas do mundo vem da comunicação. E aí, seja dentro da empresa para fora, em termos de família, a comunicação, de fato, é uma habilidade para se desenvolver. Muito bom. O que vai diferenciar empresas preparadas de empresas vulneráveis nos próximos anos? Aquelas que tomarem a decisão de fazer as coisas difíceis e estratégicas antes. Quem chega primeiro, bebe água e bebe água fresca.
aqueles que não tomarem as decisões difíceis, que é olhar para GRC, proteção de dados, segurança da informação, como estratégia da companhia, possivelmente estão fadadas a não ter uma continuidade do seu negócio. Muito bom. E Rafa, privacidade vai ser obrigação, diferencial competitivo ou requisito básico no futuro? Privacidade é tudo. É como uma equação sine qua non para estarmos vivos. É como a gente fala de se alimentar, tomar água. Então, se nós não olharmos para a privacidade e como a gente externa isso para o nosso cliente, para o nosso stakeholder, nós não vamos mais operar no nosso mercado tão digital e tão global como está acontecendo. Muito bem. Uma palavra para o futuro da governança digital? Mas tu veio, né? Seja resiliente, mas não na fala, naquilo que tu faz. Acho que a palavra... não tenho convicção de que a palavra de ordem é resiliência. Mas muitos só conhecem resiliência da boca para fora, do que o PPT mostra. Eu gostaria que muitos dos executivos ou das empresas que eu atendo mostrassem resiliência na veia. E aí, essa resiliência não é a resiliência de empresas super maduras que estão na bolsa, etc. Mas de pequenos gestos, de pequenas atitudes que fazem com que um time seja resiliente. Eu gosto muito de uma frase da Amby Campbell, que ela diz o seguinte: eu nunca fiz um gol sem receber um passe de alguém. Na vida, na empresa, nas organizações, no mundo corporativo, ninguém faz nada sozinho. Então não adianta o CEO dizer assim, eu sou resiliente ou a minha companhia é resiliente, se todo o time dele também não soar resiliente e não tiver isso incutido no seu sangue, no seu DNA. Rafa, meu querido, muito obrigada. Obrigada por esse chimarrão. Foi uma honra te ter aqui, poder dividir esse chimarrão aqui contigo. Muito obrigado pela parceria com a Privacy Tools e por contribuir tanto com o ecossistema de governança, de riscos, de compliance aqui no Brasil. Foi uma conversa de altíssimo nível. Capaz, para mim é uma honra, porque só quem atua com players, entregando tecnologia e vê o que vocês fazem para os nossos clientes, é extraordinário. Então, falar de vocês fica muito fácil pelo que vocês fazem. Muito obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você gostou, compartilhe com os seus colegas, acompanhe os próximos episódios e nos siga nas redes sociais. Até o próximo Privacy Leaders.